senhora cega chamada Isabel. De isolamento. Na verdade, seu verdadeiro início. Uma mão pesada atingiu o volante com força, fazendo o som da buzina ecoar pela rua deserta sob a chuva torrencial. O impacto foi seco e violento, assim como o grito que se seguiu logo depois, preenchendo o interior do veículo com uma fúria que eu conhecia bem. O carro parou bruscamente, jogando meu corpo para frente contra o cinto de segurança que parecia me sufocar há anos. Se você vai ficar chorando como uma idiota, então fique aí na rua. Ele berrou, seus olhos injetados de ódio fixos em um ponto qualquer do para-brisa embaçado. Eu não conseguia respirar. As palavras pareciam agulhas perfurando meus pulmões enquanto o som da chuva batendo no teto de metal aumentava meu desespero. Lucas destravou a porta do passageiro com um movimento brusco e apontou para a escuridão lá fora. Saia agora, Beatriz, antes que eu perca a paciência. E de vez, e faça algo que você realmente tenha motivo para chorar. Saí do carro de forma automática, como se meu corpo não me pertencesse mais, sentindo a água gelada atingir meu rosto no instante em que meus pés tocaram o asfalto molhado. O barulho da porta se fechando soou como um tiro no meu coração, marcando o fim definitivo de algo que já estava morrendo lentamente há mais de 3 décadas. As luzes traseiras do veículo desapareceram, na escuridão da noite de São Paulo, me deixando completamente sozinha aos 58 anos de idade. Eu estava ali, encharcada até os ossos, sem celular, sem dinheiro, e o que era pior, sem qualquer rastro de dignidade restante. A discussão havia começado por um motivo tão banal que chegava a ser surreal. Eu havia esquecido de comprar o vinho específico que ele queria para o jantar com os sócios. Para Lucas, um erro simples como esse era um crime imperdoável, uma prova da minha suposta incompetência e inutilidade que ele fazia questão de ressaltar todos os dias. Você não consegue fazer nada certo, ele havia gritado minutos antes, batendo no volante enquanto dirigíamos de volta para casa. 30 anos juntos, e você continua me decepcionando da mesma forma medíocre de sempre. As lágrimas se misturavam à chuva ácida da metrópole, e eu me perguntava como permitir que minha vida se transformasse naquela sombra patética de existência. Eu me tornei uma versão apagada de mim mesma, uma mulher que pedia desculpas por respirar e que vivia para satisfazer os caprichos de um homem que nunca soube o que era amar. Foi naquele momento de total abandono, enquanto eu abraçava meus próprios braços para tentar conter o tremor do frio, que ouvi um som rítmico, persistente. Tap, tap, tap. A princípio, pensei ser apenas o som da água batendo em alguma calha metálica, mas logo vi uma silhueta se aproximando lentamente pela calçada. Era uma senhora idosa, usando um sobretudo bege elegante que parecia estranhamente seco apesar da tempestade. Ela caminhava apoiada em uma bengala de madeira escura, movendo-se com uma confiança que contrastava com a fragilidade de sua aparência. Seus cabelos brancos estavam presos em um coque impecável, e seu rosto exibia uma serenidade que eu não via em um ser humano há muito tempo. Quando ela parou a poucos metros de mim, percebi que seus olhos, embora abertos, tinham uma coloração leitosa que indicava que ela não podia ver. A noite não está muito convidativa para ficar parada na rua, não é mesmo? Disse ela com uma voz calma e quase melodiosa, que pareceu cortar a violência do vento. Estou bem, respondi automaticamente, usando a mentira que se tornou meu reflexo de sobrevivência durante todos esses anos de silenciamento. Ela sorriu, um sorriso triste que parecia ler os segredos escondidos nas frestas da minha voz. Sua voz diz o contrário, minha querida. É a voz de alguém que acabou de ser deixada para trás por quem deveria protegê-la. Aquela palavra, abandonada, fez com que algo se quebrasse definitivamente dentro do meu peito, e eu não consegui mais conter o soluço que estava preso na minha garganta. Como você pode saber disso? Perguntei entre as lágrimas que agora caíam com mais força que a própria chuva. Quando se perde a visão física, os outros sentidos aprendem a enxergar o que os olhos ignoram, explicou ela, inclinando levemente a cabeça como se estivesse ouvindo as batidas do meu coração. Consigo ouvir a mágoa, profunda na sua respiração, sentir o tremor de humilhação no seu corpo e perceber que suas roupas estão tão encharcadas quanto a sua esperança. Ela fez uma pausa dramática, e o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som de um carro de luxo que parava suavemente junto ao meio-fio. Um homem de terno desceu rapidamente com um guarda-chuva grande, correndo em nossa direção com uma expressão de preocupação genuína. Dona Isabel, a senhora não deveria ter saído sozinha no meio dessa tempestade, disse ele, tentando protegê-la da água. Gustavo, que bom que você chegou.
respondeu ela com uma autoridade natural que não precisava de gritos para ser obedecida. Então, ela se virou para mim e segurou minha mão com uma firmeza surpreendente, sussurrando palavras que mudariam o curso da minha história. Finja ser minha neta agora mesmo, Beatriz. Seu marido vai se arrepender amargamente por cada gota de chuva que você chorou esta noite. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ou como ela sabia o meu nome, ela me conduziu para dentro do veículo elegante, deixando para trás o rastro de destruição de 30 anos de submissão. Pelo retrovisor, vi o carro de Lucas voltando lentamente pela rua, talvez em um raro momento de dúvida ou apenas para verificar se eu ainda estava ali sofrendo. Mas ele chegou tarde demais. Isabel apertou minha mão com força, um gesto que dizia silenciosamente para eu confiar nela. E naquele momento, pela primeira vez em décadas, eu não senti medo. Senti apenas uma curiosidade avassaladora sobre o que o destino me reservava, naquela mansão imponente que surgia no horizonte. O interior do veículo era um santuário de couro e silêncio, quebrado apenas pelo som abafado dos pneus deslizando sobre o asfalto molhado de São Paulo. Eu me encolhi no banco de trás, sentindo o calor do aquecedor começar a lutar contra o gelo que havia se instalado em meus ossos, enquanto observava a silhueta de Lucas diminuir até se tornar um ponto insignificante na chuva. Isabel permanecia ao meu lado, imóvel e majestosa, como se pudesse enxergar a tempestade de emoções que devastava meu peito, apesar de seus olhos estarem fixos em algum lugar além deste mundo. Gustavo dirigia com uma perícia silenciosa, lançando olhares ocasionais pelo retrovisor, claramente confuso com a situação, mas educado demais para fazer qualquer pergunta. "Por que está fazendo isso?" murmurei com a voz trêmula, sentindo o peso daquela pergunta como se ela pudesse desmoronar a frágil segurança que eu acabara de encontrar. Isabel soltou um suspiro leve, um som que carregava uma sabedoria antiga e uma pitada de melancolia que me fez estremecer mais do que o frio. "Porque eu já fui você, Beatriz." Ela respondeu com uma voz que parecia vir de um tempo onde as mulheres eram apenas sombras nos corredores de suas próprias casas. "Eu reconheço o tremor nas suas mãos e o medo do toque que você tenta esconder. Marcas de quem passou tempo demais sendo diminuída por quem deveria amá-la." Ela estendeu a mão novamente e, desta vez, permiti que seus dedos tocassem os meus, sentindo uma energia reconfortante que eu não sentia há décadas. O carro avançava pela cidade, as luzes dos prédios refletindo nas poças d'água como estrelas caídas em um mar de asfalto cinzento e indiferente. Eu observava aquela mulher fascinante, que irradiava uma força e uma dignidade que eu acreditava ter perdido para sempre sob o controle implacável de Lucas. 30 anos, Beatriz. 30 anos em que você se permitiu ser moldada pelos desejos de um homem que não sabe o valor da alma que tem ao lado. Como ela sabia o tempo exato do meu casamento, ou o nome que Lucas cuspia com desprezo apenas alguns minutos atrás. As perguntas se acumulavam em minha mente como nuvens pesadas antes de um temporal, mas o cansaço era uma âncora que me puxava para as profundezas do sono. "Mas primeiro vamos cuidar de você", disse Isabel, percebendo minha exaustão física e emocional com uma precisão que beirava o sobrenatural. O veículo fez uma curva suave e entrou por um portão de ferro forjado que parecia guardar um reino secreto em meio ao caos urbano. À medida que avançávamos por uma alameda arborizada, uma mansão imponente surgiu diante de nós, com janelas iluminadas que pareciam olhos vigilantes na escuridão. Não era apenas uma construção de luxo, era um símbolo de um mundo onde mulheres como Isabel comandavam seu próprio destino com mãos de ferro e luvas de seda. "Bem-vinda à sua nova vida, ou devo dizer, ao seu recomeço necessário", sussurrou ela enquanto o carro parava diante da entrada principal. Gustavo abriu a porta e me ajudou a sair, protegendo-me com o guarda-chuva enquanto eu olhava para aquela estrutura monumental com um misto de pavor e fascínio. Senti algo estranho surgir dentro de mim, algo primitivo e essencial, como se o ar que eu respirava agora fosse, pela primeira vez, verdadeiramente meu. A mansão era um museu vivo de memórias e elegância, com pisos de madeira que rangiam sob nossos pés como se estivessem contando histórias de séculos passados. Fomos conduzidas a uma sala ampla, onde uma lareira acesa projetava sombras dançantes nas paredes, cobertas de estantes de livros antigos e quadros imponentes. "Gustavo, prepare um chá e traga roupas secas para Beatriz", ordens de Isabel que foram executadas com uma agilidade que revelava anos de lealdade e respeito. "Sente-se aqui, minha querida",
diante do fogo, e deixo o calor expulsar-os, sentindo-me pequena e deslocada naquele ambiente de opulência e história, ainda segurando minha bolsa molhada, como se fosse meu único vínculo com a realidade. Isabel sentou-se à minha frente, e embora não pudesse me ver, senti que ela estava examinando cada detalhe do meu rosto, buscando as rachaduras na minha máscara de submissão. Há quanto tempo você não se olha no espelho e reconhece a mulher que existe por trás dos olhos, cansados e da vontade quebrada? A pergunta foi um golpe direto no que restava das minhas defesas, fazendo as lágrimas voltarem a fluir com uma intensidade que eu não conseguia mais controlar. Foi então que Gustavo retornou, mas sua expressão não era mais a de um motorista obediente. Ele trazia algo em suas mãos que fez Isabel se inclinar para a frente com súbito interesse. Gustavo aproximou-se com passos contidos, segurando uma bandeja de prata, onde repousava uma pequena caixa de veludo azul marinho, gasta pelo tempo. O brilho suave da lareira refletia-se na tampa da caixa, criando uma aura de mistério que fez o meu coração bater com uma força renovada. Isabel inclinou-se para a frente, seus dedos tateando o ar até encontrarem o objeto com uma precisão que ainda me assombrava. Ela não precisava ver a cor do veludo para saber o peso do que estava ali dentro. Esta mansão imponente, com seus pisos de madeira que rangiam sob o peso de segredos seculares, parecia prender a respiração junto comigo. Beatriz, querida, abra esta caixa, pediu ela com uma voz que carregava a gravidade de um ritual sagrado. Hesitei por um instante, minhas mãos ainda trêmulas e frias devido à tempestade que rugia do lado de fora das janelas, de vidro grosso. O aroma de chá de canela e maçã que Gustavo acabara de servir preenchia o ambiente, mas nem mesmo aquele conforto conseguia aplacar minha inquietação. Quando finalmente levantei a tampa, soltei um suspiro abafado. Dentro da caixa, sobre um leito de cetim branco amarelado, repousava um anel de ouro maciço com uma pedra de ônix negra, como a noite em que eu havia sido abandonada. Era uma joia antiga, imponente, com detalhes entalhados que pareciam narrar uma história de resistência. Isabel sorriu, e naquele momento a luz do fogo iluminou as suas feições leitosas, conferindo-lhe uma aparência quase etérea. Esse anel pertenceu à minha avó Leonor, revelou ela, enquanto Gustavo se retirava discretamente para as sombras do corredor. Ela foi a primeira mulher desta linhagem a entender que a liberdade começa com um ato de desobediência. Toquei a pedra fria com a ponta dos dedos e senti um choque elétrico percorrer o meu braço. Era como se a joia estivesse viva, pulsando com a memória de todas as mulheres que a usaram antes de mim. Por que está me dando isso? Perguntei em um sussurro, temendo a resposta. Não é um presente, Beatriz. É um escudo, respondeu ela, estendendo a mão para que eu colocasse o anel no meu dedo anelar. Lucas acredita que você não possui nada, que é uma sombra desprovida de recursos ou história. Ele precisa ver que você agora faz parte de algo muito maior e mais antigo do que a arrogância dele jamais poderá compreender. Coloquei o anel e, estranhamente, ele serviu com perfeição, como se tivesse sido forjado especificamente para a minha mão. O peso do ouro era reconfortante, uma âncora física que me ligava ao presente e me impedia de flutuar de volta para o medo que Lucas sempre instigara em mim. Isabel então pediu que Gustavo me levasse até o segundo andar para que eu pudesse me lavar e trocar de roupa. Subimos a escadaria monumental, onde retratos de antepassados pareciam me observar com julgamento e curiosidade. O quarto de hóspedes era um santuário de lençóis brancos impecáveis e móveis de jacarandá que exalavam o perfume suave de lavanda. Ao entrar no banheiro, vi-me no espelho de moldura dourada e quase não me reconheci. Meus olhos estavam vermelhos, a pele pálida, e a chuva havia destruído qualquer vestígio da mulher que eu tentava ser para agradar a Lucas. Mas lá estava o anel, brilhando com uma intensidade sombria. Lavei o rosto com água quente, sentindo a tensão de décadas começar a se dissolver, apenas para ser substituída por uma nova e estranha determinação. Enquanto me vestia com o vestido de seda verde esmeralda que Isabel me emprestara, ouvi um ruído abafado vindo do corredor. Parecia o som de algo sendo arrastado, seguido por um murmúrio baixo que não pertencia a Gustavo nem a Isabel. A curiosidade, outrora sufocada pela obediência, despertou em mim com uma força avassaladora. Abri a porta do quarto silenciosamente e caminhei pelo tapete felpudo que abafava aos meus passos. A mansão estava mergulhada em uma penumbra estratégica, as luzes baixas criando formas grotescas nas paredes. Segui o som até o final do corredor, onde uma porta de madeira pesada estava entreaberta.
Espreitei pela fresta e o que vi gelou o meu sangue. No meio de uma sala repleta de relógios de pêndulo que batiam em uníssono, Gustavo estava parado diante de um telefone antigo, falando em voz baixa. Sim, senhor. Ela está aqui, disse ele, sua voz desprovida da gentileza que demonstrara anteriormente. Ela aceitou o anel. Seria Isabel realmente a minha salvadora, ou eu havia apenas trocado uma gaiola por outra, muito mais sofisticada? O sangue parecia ter congelado em minhas veias, enquanto eu permanecia imóvel na penumbra do corredor, com o coração martelando contra as costelas de... Seria Lucas, meu marido, que de alguma forma já havia estendido seus tentáculos até aquela mansão. Ou seria Isabel, a mulher que eu acreditava ser minha salvadora, escondendo segundas intenções por trás de sua voz melodiosa e gestos gentis. Recuei com passos cautelosos, sentindo o peso do anel de ônix em meu dedo como se ele tivesse ganhado toneladas. Aquela joia, que minutos antes parecia um escudo de resistência, agora parecia uma coleira de ouro. Entrei no quarto de hóspedes e fechei a porta silenciosamente, encostando as costas na madeira fria enquanto tentava controlar a respiração descompassada. O luxo do ambiente, com seus lençóis brancos impecáveis e o perfume de lavanda, agora me parecia sufocante, uma gaiola dourada muito mais sofisticada do que a que eu deixara para trás. Sentei-me na beirada da cama, observando o brilho sombrio da pedra negra em minha mão. Lucas sempre dizia que eu era incapaz de sobreviver sozinha, que eu era ingênua e que o mundo lá fora me destruiria em um piscar de olhos. Será que ele tinha razão? Será que eu havia caído em uma armadilha ainda pior? O silêncio da mansão foi subitamente interrompido por 2 batidas leves na porta. Sobressaltei-me, escondendo a mão com o anel sob o travesseiro. Beatriz, querida. É Isabel. A voz dela atravessou a madeira, calma e serena como sempre. Pode entrar, respondi, tentando manter a voz firme, embora minhas mãos estivessem geladas. A porta se abriu suavemente e Isabel entrou, sua bengala guiando seu caminho com a precisão de quem conhece cada centímetro daquele assoalho que rangia suavemente. Ela parecia não notar minha atenção, ou talvez estivesse apenas fingindo muito bem. Você deve estar se sentindo perdida, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, disse ela, sentando-se na poltrona de veludo. A traição de um companheiro de 30 anos deixa marcas que não desaparecem com um banho quente. Olhei para ela, tentando decifrar o que se passava por trás de seus olhos leitosos. Gustavo é um homem de poucas palavras, mas de muita lealdade, continuou ela, e meu coração falhou uma batida ao ouvir o nome dela. Ele sabe o quanto este momento é crucial para o seu recomeço. Será que ela estava testando minha reação? Ou seria uma explicação indireta para o que eu acabara de ouvir? Antes que eu pudesse formular qualquer pergunta, um ruído metálico veio lá de baixo, seguido pelo som de passos apressados. Isabel inclinou a cabeça, aguçando os sentidos. Gustavo chamou ela em voz alta. O motorista apareceu na porta minutos depois, com o rosto pálido e um envelope pardo nas mãos. Dona Isabel, desculpe a interrupção, mas acabaram de deixar isso no portão. Não havia ninguém por perto, apenas este envelope com o nome da senhora Beatriz escrito à mão. Senti um calafrio percorrer minha espinha enquanto Gustavo estendia o papel em minha direção. Peguei o envelope com dedos trêmulos e rasguei o lacre. Dentro, não havia uma carta de amor ou um pedido de desculpas de Lucas, mas sim uma série de fotografias Polaroid de baixa qualidade. Meus olhos se arregalaram e o envelope caiu no tapete felpudo. As fotos mostravam Isabel, anos mais jovem, ao lado de um homem cujo rosto estava borrado, mas que vestia um terno idêntico ao que Lucas usara no nosso último aniversário de casamento. Atrás de uma das fotos, uma mensagem escrita com letras garrafais e tinta vermelha dizia: "Cuidado com quem te resgata, Beatriz. O passado de Isabel está mais ligado ao seu marido do que você imagina." Olhei para Isabel, que permanecia sentada em silêncio, e depois para Gustavo, que evitava meu olhar. A sensação de segurança que eu começara a construir desmoronou instantaneamente, revelando um abismo de mentiras que parecia não ter fim. No mesmo instante, o telefone fixo no corredor começou a tocar de forma insistente, o som estridente ecoando pelas paredes da mansão como um grito de alerta no meio da noite. O som estridente do telefone fixo cortava o silêncio da mansão como uma lâmina afiada, fazendo meu coração disparar em um ritmo frenético. Isabel permaneceu sentada, sua expressão imperturbável contrastando com o pânico que subia pela minha garganta enquanto eu olhava para as fotos, espalhadas no tapete. Gustavo hesitou por um segundo,
seus olhos alternando entre mim e a patroa, antes de se dirigir ao corredor para atender a chamada insistente. Eu não conseguia desviar o olhar daquela Polaroid que mostrava Isabel jovem ao lado de um homem que exalava a mesma aura de controle que Lucas sempre impôs sobre mim. Beatriz, respire. A voz de Isabel soou calma, mas havia uma nota de autoridade que eu não tinha notado, antes, como se ela estivesse antecipando aquele momento. No corredor, o murmúrio de Gustavo cessou abruptamente, e ele retornou com o rosto ainda mais pálido, segurando o fone sem fio com as mãos trêmulas. É para a senhora, Beatriz, ele disse, estendendo o aparelho com uma hesitação que me fez recuar instintivamente contra a cabeceira da cama. Peguei o telefone, sentindo o plástico frio contra a minha orelha, e o silêncio do outro lado da linha era tão pesado que parecia sufocar o som da minha própria respiração. Você realmente achou que poderia escapar de mim tão facilmente, Beatriz? A voz de Lucas surgiu como um sussurro gelado, desprovida de qualquer emoção humana. Você acha que essa mulher é sua salvadora, mas ela é apenas uma peça no jogo que eu comecei a jogar muito antes de você nascer. Senti o ar faltar nos meus pulmões e as fotografias no chão pareciam ganhar vida, confirmando as palavras venenosas que meu marido cuspia com tanto prazer. Olhei para Isabel, buscando qualquer sinal de negação, mas ela apenas inclinou a cabeça suavemente, mantendo seus olhos leitosos fixos em um ponto invisível no horizonte do quarto. Onde você está, Lucas? Perguntei com a voz trêmula, enquanto minhas unhas se enterravam na palma da mão, tentando encontrar algum rastro de coragem. Estou mais perto do que você imagina. E garanto que Isabel não lhe contou sobre o acordo que fizemos há 20 anos envolvendo a fortuna da família. Dela. Desliguei o telefone bruscamente, o som do bip final ecoando na minha mente como um grito de alerta que eu deveria ter ouvido muito antes. Joguei o aparelho sobre a colcha de seda e encarei Isabel, que agora se levantava com a ajuda da bengala, movendo-se com uma elegância que, de repente, me pareceu sinistra. É verdade, questionei. Minha voz saindo como um sussurro carregado de uma traição que doía mais do que a chuva gelada da noite anterior. O Lucas tem razão sobre esse acordo e sobre o passado que vocês compartilham às escondidas enquanto eu era mantida no escuro. Isabel caminhou até a janela, onde a chuva voltava a castigar o vidro, e soltou um suspiro que parecia carregar o peso de um século de segredos mal guardados. A verdade é como este jardim sob a tempestade, Beatriz, ela precisa da água para revelar as raízes, por mais amargas que elas sejam. Ela começou, sem se virar. Sim, eu conheci o Lucas quando ele ainda era um jovem ambicioso tentando se infiltrar nos negócios do meu falecido marido, Ricardo. Ela se virou lentamente, e pela primeira vez, vi uma lágrima solitária escorrer por sua bochecha pálida, quebrando a máscara de perfeição que ela usava. Mas o acordo que ele mencionou não foi por ganância. Foi o preço que eu tive que pagar para que ele não destruísse a vida de outra pessoa, inocente. Antes que eu pudesse perguntar quem era essa pessoa, Gustavo entrou na sala carregando uma mala que eu reconheci imediatamente como sendo a minha, deixada no carro de Lucas. No topo da mala, havia um envelope vermelho lacrado com cera negra, e um cheiro forte de lavanda e fumaça começou a preencher o quarto de hóspedes. Gustavo colocou a mala no chão e, ao abrir o envelope sob o comando de Isabel, revelou um diário antigo cujas páginas estavam manchadas com o que parecia ser sangue seco. Este diário não pertence a mim, Beatriz. Ele pertence à mulher que Lucas tentou apagar da história antes de se casar com você. Isabel sentenciou com uma voz sombria. Eu me aproximei, movida por uma curiosidade mórbida, e ao abrir a primeira página, vi uma caligrafia idêntica à minha, datada de 1995, descrevendo exatamente as mesmas táticas de isolamento que eu sofri. O nome assinado no final da página não era o meu, mas o sobrenome era o mesmo da família de Isabel, revelando um parentesco que ela nunca ousou mencionar. Foi então que um estrondo violento veio do andar de baixo, como se a porta principal tivesse sido posta abaixo, seguido por passos pesados que subiam a escadaria de Jacarandá em direção ao nosso quarto. O som dos passos pesados na escadaria de Jacarandá ecoava como marteladas em um caixão, fazendo o assoalho da mansão vibrar sob meus pés. Isabel permaneceu imóvel, sua silhueta recortada contra a janela açoitada pela tempestade, enquanto Gustavo se posicionava instintivamente à frente da porta do quarto de hóspedes. Eu segurava o diário manchado contra o peito, sentindo o papel áspero e o cheiro de mofo e lavanda que agora parecia o odor da própria morte.
Finja ser minha neta. Seu marido vai se arrepender amargamente. As palavras de Isabel de horas atrás voltaram à minha mente, mas agora parecia uma promessa vazia diante da ameaça que subia os degraus. A porta do quarto foi escancarada com tamanha violência que a maçaneta atingiu a parede, soltando um pedaço do reboco antigo. Lucas surgiu no vão da porta, encharcado pela chuva, com os cabelos grudados na testa e o brilho de loucura nos olhos que eu nunca tinha visto em 30 anos de submissão. Acabou a brincadeira, Beatriz, ele rosnou, ignorando completamente a presença de Gustavo e Isabel, focando apenas em mim, com uma intensidade predatória. Seus olhos caíram sobre o diário que eu tentava esconder e um sorriso cruel, desprovido de qualquer calor humano, surgiu em seus lábios finos. Vejo que a velha senhora já começou a envenenar sua cabeça com contos de fadas sangrentos, disse ele, dando um passo à frente. Gustavo moveu-se para bloqueá-lo, mas Isabel levantou a mão, um gesto silencioso que carregava a autoridade de uma rainha em seu palácio. Lucas, você sempre teve o hábito deplorável de entrar onde não é chamado e de quebrar o que não lhe pertence. A voz de Isabel soou gélida, cortando o ar carregado de eletricidade da sala. Meu marido soltou uma risada amarga, um som que me fez encolher contra a cabeceira da cama, lembrando-me de todas as vezes que aquela mesma risada precedia uma humilhação pública. Você não está em posição de me dar sermões, Isabel. Não depois do que aconteceu em 1995, ele retrucou, aproximando-se da senhora cega com uma confiança insultante. Eu olhei para o diário em minhas mãos, a data de 1995 saltando das páginas amareladas, confirmando que o segredo que os unia era muito mais sombrio do que uma simples disputa financeira. Lucas estendeu a mão, exigindo o livro, mas eu recuei, sentindo uma centelha de rebeldia que Isabel havia começado a despertar em mim. Saia desta casa, Lucas. Você não tem poder aqui, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava, embora minhas pernas estivessem prestes a ceder. Ele parou, surpreso com minha audácia, e seus olhos faiscaram de ódio puro, o tipo de ódio que ele costumava reservar para quando eu esquecia algum detalhe banal da sua rotina perfeita. Você acha que essa mansão é um refúgio? É uma tumba, Beatriz. E Isabel é a coveira que está enterrando você em mentiras, ele gritou, apontando o dedo para a senhora idosa. Isabel deu um passo à frente, sua bengala batendo no chão com um som seco e definitivo. Tap, tap, tap. A única tumba aqui, Lucas, é a que você construiu para si mesmo com sua ganância e sua crueldade. Ela sentenciou, seus olhos leitosos parecendo fixar-se diretamente na alma do meu marido. Lucas avançou para agarrar Isabel, mas Gustavo foi mais rápido, segurando-o pelo braço com uma força que o fez urrar de dor e surpresa. O confronto físico no meio do quarto de hóspedes, cercado por lençóis brancos e o aroma de lavanda, parecia uma profanação do santuário que eu acabara de encontrar. Beatriz, corra para a biblioteca, gritou Isabel. E eu não hesitei, saltando da cama e correndo para o corredor com o diário apertado contra o peito. Ouvi os gritos de Lucas atrás de mim, seguidos pelo som de móveis sendo derrubados e a voz de Gustavo tentando contê-lo. Entrei na biblioteca e bati a porta, trancando-a por dentro, enquanto as estantes de livros do chão ao teto pareciam oferecer uma proteção silenciosa contra a violência que ocorria no andar de cima. Ofegante, eu me encostei na porta de madeira pesada, ouvindo o tic-tac dos relógios de pêndulo que pareciam contar os segundos da minha antiga vida se esvaindo. Abri o diário em uma página aleatória, buscando respostas, e meus olhos pararam em um parágrafo escrito com uma urgência desesperada. Ele não vai parar até que tenha destruído tudo o que Isabel ama. Ele usa o amor como uma arma e o silêncio como uma prisão, dizia o texto. Foi então que percebi que a mulher que escreveu aquelas palavras não era apenas uma vítima do passado, mas uma peça fundamental para entender por que Isabel me escolheu naquela noite chuvosa. Um silêncio súbito e aterrador caiu sobre a mansão, interrompido apenas pelo som da chuva que começava a diminuir lá fora. Caminhei lentamente até a janela da biblioteca, olhando para o jardim encharcado, e vi algo que me fez soltar um grito abafado. Parado sob a luz de um poste, próximo à fonte de pedra, estava um homem que eu acreditava estar morto há décadas, segurando um envelope idêntico ao que Gustavo recebera anteriormente. Lucas lançou o isqueiro aceso com um movimento casual, e o rastro de combustível no topo da escadaria da garagem explodiu em uma cortina de fogo que subiu instantaneamente até o teto.
O clarão alaranjado iluminou o rosto dele, transformando sua expressão de superioridade em algo demoníaco, enquanto ele recuava para as sombras do andar superior. O calor me atingiu como uma bofetada física, e o cheiro acre de fumaça e gasolina começou a queimar minhas narinas, tornando cada respiração um sacrifício excruciante. Gustavo engatou a marcha a ré com uma violência necessária, fazendo os pneus do carro de luxo gritarem contra o concreto da garagem subterrânea. Gabriel ainda estava parado junto à janela, seu olhar fixo no fogo, como se estivesse revivendo o trauma de 1995, mas Isabel estendeu a mão para fora e agarrou o braço dele com uma força desesperada. Entre agora, Gabriel, não vou perder você para as chamas uma segunda vez, ela gritou, sua voz cortando o estalo da madeira que começava a ceder acima de nós. Ele pareceu despertar de um transe profundo e deslizou para o banco do passageiro no exato momento em que um pedaço do teto desabou, cobrindo o local onde ele estava com escombros incandescentes. O carro arrancou em direção à saída de emergência, uma rampa estreita que levava aos fundos da propriedade, longe dos capangas que Lucas havia posicionado no portão principal. Eu apertava a certidão de nascimento contra o peito, sentindo o papel amassar sob meus dedos trêmulos enquanto palavras Ricardo e Leonor giravam em minha mente como um redemoinho de traição. Isabel estava sentada ao meu lado, as mãos firmemente entrelaçadas, mas seu rosto permanecia voltado para a direção da mansão que ela tanto amava e que agora servia de pira para a loucura de Lucas. Não olhe para trás, Beatriz. A mansão de pedra pode queimar. Mas a verdade que você carrega é indestrutível, ela murmurou. Embora uma lágrima solitária traísse sua fachada de aço, Gabriel, no banco da frente, abriu o envelope pardo que havia entregado anteriormente, começou a retirar documentos que haviam sobrevivido ao tempo e ao fogo. Aceleramos pelas ruas secundárias de São Paulo, as luzes da cidade passando como borrões coloridos através do vidro embaçado pela fumaça que ainda impregnava nossas roupas. Gustavo dirigia com uma frieza profissional, desviando-se do tráfego e mantendo os olhos no retrovisor para garantir que não estávamos sendo seguidos pelos veículos pretos que Lucas comandava. Estamos indo para um refúgio seguro em São Bernardo, uma propriedade que Lucas não conhece e que nunca foi registrada em nome da família, explicou Gustavo, sua voz agora recuperando a calma autoritária. Gabriel virou-se para trás, suas cicatrizes de queimadura brilhando sob a luz dos postes de rua, e olhou diretamente para mim. Ele se casou com você porque sabia que você era a chave para os ativos escondidos de Ricardo, mas ele nunca esperou que Isabel encontrasse você primeiro na rua, ele disse, sua voz rouca revelando décadas de silêncio forçado. Eu sentia minha cabeça latejar com a revelação de que minha vida inteira com Lucas havia sido uma construção meticulosa de mentiras financeiras e seus dedos lendo o mapa da minha angústia como se fossem feitos de seda. Beatriz, Ricardo era meu marido, mas Leonor, minha avó, deixou claro em seu testamento que a herança deveria pular uma geração se houvesse sinais de abuso ou indignidade na linhagem direta, ela explicou com uma lucidez cortante. Lucas descobriu isso e tentou eliminar todos os obstáculos, inclusive simulando a morte de Gabriel e isolando você de qualquer contato com a verdade sobre sua origem. Chegamos a uma casa de campo discreta, cercada por muros altos e protegida por uma vegetação densa que parecia esconder os segredos que agora transbordavam. Gustavo estacionou o carro dentro de uma garagem fechada e rapidamente nos conduziu para o interior da residência. O ambiente era simples, mas seguro. Um contraste absoluto com a mansão imponente que havíamos deixado em chamas. Gabriel espalhou os documentos sobre uma mesa de madeira rústica, apontando para assinaturas e selos oficiais que ligavam Lucas a uma rede de lavagem de dinheiro iniciada nos anos 90. Não estamos apenas lutando por uma casa, Beatriz. Estamos lutando para levar Lucas à justiça por crimes que ele achou que o tempo havia enterrado, ele afirmou com uma determinação gélida. Isabel sentou-se em uma cadeira de balanço próxima à janela, seus olhos leitosos parecendo vigiar a escuridão lá fora. Amanhã, Gustavo levará você ao encontro de uma pessoa que pode validar esses documentos e dar o golpe final na arrogância de Lucas, ela disse, sua voz recuperando o tom melodioso que eu aprendera a confiar. Mas o cansaço me venceu, e apesar da adrenalina, meus olhos começaram a pesar diante da magnitude das revelações. Quando finalmente me deitei em um quarto simples, o silêncio da noite foi quebrado pelo som de um celular vibrando dentro
da mala que Gustavo havia recuperado. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido que dizia apenas: "Eu sei onde você está escondida, e o que as chamas começaram, eu terminarei pessoalmente." O brilho gélido da tela do celular iluminava meu rosto no escuro do quarto em São Bernardo, enquanto a mensagem de Lucas ecoava em minha mente como uma sentença de morte. "Eu sei onde você está escondida, e o que as chamas começaram, eu terminarei pessoalmente." Minhas mãos tremiam tanto que o aparelho quase escorregou pelos meus dedos, caindo sobre o lençol áspero da cama simples. Eu não conseguia gritar. O medo havia se tornado uma barreira física em minha garganta, impedindo qualquer som de sair. Levantei-me num salto, ignorando a exaustão que pesava em meus ombros, e corri para a sala onde Gustavo e Gabriel ainda conferiam os documentos à luz de uma única lamparina de mesa. "Ele mandou uma mensagem, ele sabe", exclamei, minha voz saindo como um sussurro estrangulado que fez ambos os homens se levantarem instantaneamente com expressões de alerta máximo. Gabriel pegou o celular da minha mão, seus olhos percorrendo o texto com uma frieza que me deu calafrios, enquanto suas cicatrizes pareciam pulsar sob a luz fraca. "Não há tempo para o amanhecer, Gustavo. Precisamos levar a Beatriz para o encontro agora." Antes que o cerco se feche, Gabriel ordenou, guardando o aparelho no bolso e pegando sua jaqueta escura. Saímos da casa de campo sob o manto da madrugada, o ar frio de São Bernardo cortando minha pele como facas invisíveis enquanto deslizávamos para dentro do carro escondido na garagem. Gustavo não acendeu os faróis até estarmos bem distantes da propriedade, dirigindo por ruelas de terra batida, que pareciam labirintos projetados para confundir perseguidores. Isabel permanecera no refúgio com Gabriel, alegando que sua presença apenas atrasaria a fuga, mas suas palavras de despedida ainda vibravam em meus ouvidos. "Siga o instinto de Leonor, Beatriz. As palavras dela no diário são o seu mapa." No banco de trás, eu apertava a bolsa contendo a certidão de nascimento e os registros financeiros, sentindo o anel de ônix queimar contra meu dedo, como se estivesse me alertando de um perigo iminente. Entramos na rodovia Anchieta e o ronco do motor aumentou à medida que Gustavo ganhava velocidade, tentando alcançar a capital antes que o tráfego pesado da manhã começasse. Foi então que notei, pelo retrovisor lateral, 2 pares de faróis altos surgindo do nada na escuridão da estrada, aproximando-se com uma rapidez agressiva e calculada. "Gustavo, eles estão aqui", gritei, apontando para trás enquanto um dos veículos, um utilitário preto de grande porte, jogava luz sobre o interior do nosso carro. Gustavo praguejou entre dentes e pisou fundo no acelerador, fazendo o veículo saltar para frente com uma força que me jogou contra o encosto do banco. A perseguição na rodovia tornou-se um jogo mortal de alta velocidade, com os perseguidores tentando nos empurrar para fora da pista a cada curva sinuosa da descida da serra. O som dos pneus cantando no asfalto e o vento uivando pelas frestas das janelas criavam uma sinfonia de terror puro que me fazia fechar os olhos e rezar por um milagre. "Aguente firme, Beatriz. Não vou deixar que eles toquem em você", Gustavo gritou, fazendo uma manobra brusca para desviar de um caminhão que surgira à frente. O utilitário preto emparelhou conosco, e pelo vidro fumê pude vislumbrar a silhueta inconfundível de Lucas no banco do passageiro, seu rosto crispado em uma máscara de determinação psicopata. Ele não queria apenas os documentos. Ele queria a satisfação de me ver desmoronar sob seu controle uma última vez. Lucas fez um sinal para o motorista dele, que deu uma guinada violenta, atingindo a lateral do nosso carro com um estrondo metálico que nos fez rodopiar na pista molhada. Gustavo lutou com o volante, recuperando o controle milagrosamente a poucos centímetros da mureta de proteção que nos separava de um abismo profundo. Entramos em um trecho de obras na estrada, onde cones de sinalização e barreiras de concreto estreitavam a passagem, tornando a fuga ainda mais perigosa. Gustavo viu uma saída lateral para uma estrada de serviço desativada e jogou o carro nela, sem hesitar, levantando uma nuvem de poeira e cascalho que cegou temporariamente nossos perseguidores. A estrada de serviço era escura e cheia de buracos, cercada por uma vegetação densa que parecia querer engolir o veículo a cada metro avançado. Gustavo apagou as luzes novamente, guiando-se apenas pelo brilho pálido da lua que filtrava entre as árvores, enquanto o som dos carros de Lucas passava pela rodovia principal, distanciando-se por alguns instantes. "Ganhamos algum tempo, mas eles vão voltar assim que perceberem a manobra",
Ele explicou, parando o carro sob a sombra de um galpão abandonado que fedia a óleo e ferrugem. Descemos do veículo e o silêncio da mata era interrompido apenas pelo estalo do metal quente do motor esfriando. Caminhamos em direção ao fundo do garagem, onde uma figura pequena e curvada nos esperava perto de uma porta de ferro enferrujada, segurando uma lanterna que emitia um brilho amarelado e vacilante. Era Adró. Helena, a antiga advogada de Leonor que todos acreditavam ter se aposentado e desaparecido do mapa após as ameaças de Lucas nos anos 90. Ela olhou para mim com uma mistura de reconhecimento e tristeza, seus olhos pequenos brilhando por trás de óculos de grau grossos. Você tem os olhos da sua bisavó, Beatriz. E a mesma teimosia que quase custou a vida dela, ela disse, sua voz saindo como um sussurro seco. Ela estendeu a mão para pegar os documentos, mas antes que pudesse tocar, luz, o som de um galho quebrando na escuridão, atrás de nós nos fez congelar. Um laser vermelho surgiu do nada, movendo-se lentamente pelo peito de Gustavo, até parar exatamente sobre o coração dele, enquanto a voz de Lucas ecoava de algum lugar invisível entre as sombras das árvores. Agradeço por terem trazido Adrá. Helena, até mim. Agora posso terminar o que deixei. Inacabado há 20 anos. O ponto vermelho do laser dançava sobre o peito de Gustavo, subindo milímetro a milímetro até se fixar exatamente sobre seu coração, enquanto o silêncio do galpão abandonado se tornava insuportável. Lucas emergiu das sombras projetadas pelas vigas de ferro enferrujadas, segurando uma pistola equipada com silenciador, sua face iluminada apenas pelo brilho pálido da lanterna da Adrá. Helena, a arrogância que ele carregava como uma armadura parecia ter atingido seu ápice, um sorriso de desprezo moldando seus lábios enquanto ele saboreava o terror em nossos olhos. Beatriz, minha querida e ingênua esposa, você realmente achou que esses restos de uma família falida poderiam proteger-la de mim? Ele perguntou, sua voz ecoando com uma frieza que fazia o ar ao redor parecer congelar. Gustavo permaneceu imóvel, os músculos do pescoço tensos, mas seus olhos comunicavam uma mensagem silenciosa para que eu não desse um passo sequer. Adró. Helena, apesar da idade avançada e da fragilidade aparente, não recuou nem um centímetro, apertando os documentos contra o peito com uma dignidade que Lucas jamais conseguiria compreender. Lucas, você cometeu um erro fatal ao acreditar que o silêncio comprado com ameaças duraria para sempre, a advogada disse, sua voz firme apesar do ambiente hostil. Ele soltou uma risada seca, um som desprovido de qualquer traço de humanidade, e deu mais um passo à frente, entrando totalmente no círculo de luz amarelada. O erro foi seu, Helena, ao sair do seu buraco para tentar ajudar essa mulher que não passa de um fantasma do passado. Ele retrucou, desviando o cano da arma por um breve segundo para apontar diretamente para a cabeça da advogada. Senti minhas pernas fraquejarem, mas o anel de ônix em meu dedo parecia pulsar com um calor repentino, como se as mulheres da linhagem de Leonor estivessem me sustentando naquele momento de desespero absoluto. Lucas, se você atirar, nunca saberá onde estão as chaves de acesso às contas suíças, que Ricardo escondeu antes de morrer, eu gritei, uma mentira desesperada que brotou do meu instinto de sobrevivência. Ele parou bruscamente, o olhar de ganância lutando contra o desejo de vingança, e o laser no peito de Gustavo oscilou por um instante crucial. Você está mentindo, Beatriz? Sua mente distorcida. Aproveitando a distração, Gustavo desferiu um golpe rápido na direção do braço armado de Lucas, mas um disparo abafado cortou o ar antes que o contato fosse feito. O som foi seguido por um grito abafado e o impacto de um corpo caindo contra o chão de concreto sujo de óleo. Por um segundo eterno achei que Gustavo havia sido atingido, mas ao olhar para baixo, vi que Adrá. Helena havia se jogado na frente da trajetória da bala, protegendo os documentos com o próprio corpo. O sangue começou a manchar seu casaco de tweed enquanto ela deslizava para o chão, mas suas mãos nunca soltaram o envelope pardo que continha a verdade sobre minha origem. Lucas, seu covarde maldito, gritou Gustavo, partindo para cima dele com uma fúria cega que ignorava qualquer perigo imediato. Os dois homens se envolveram em uma luta brutal no chão do galpão, cercados pelo metal retorcido e pelo cheiro de pólvora e morte. Eu me arrastei até Adrá. Helena, ignorando os soluços que sacudiam meu corpo, e tentei estancar o ferimento em seu ombro com a seda do meu vestido verde esmeralda. Beatriz, escute bem, ela sussurrou, sua voz falhando enquanto a vida parecia escapar por seus olhos cansados. A verdade não está apenas nos papéis, ela está no medalhão que Isabel usa.
Ela tentou dizer algo mais, mas sua respiração tornou-se um chiado doloroso e ela perdeu a consciência em meus braços. Lá fora, o som de sirenes de polícia começou a ecoar pela estrada de serviço, indicando que Gabriel talvez tivesse conseguido contatar as autoridades a tempo. Lucas, ao ouvir o som da lei se aproximando, desferiu um último golpe em Gustavo e correu para a escuridão dos fundos do galpão, desaparecendo entre as máquinas velhas. Gustavo levantou-se com dificuldade, limpando o sangue do rosto, e veio em minha direção. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, um estrondo vindo do telhado fez com que vigas de sustentação começassem a ceder. A estrutura, já comprometida pela falta de manutenção, não suportaria o caos daquela noite por muito mais tempo. Peguei o envelope ensanguentado das mãos da Drá, Helena, e senti algo duro dentro dele, que não havia notado antes. Era uma chave pequena, de prata, com o brasão da família de Leonor, gravado no topo, envolta em uma nota manuscrita que dizia: "Onde o passado foi enterrado, o futuro será resgatado." Gustavo me puxou para fora do galpão, segundos antes de uma parte do teto desabar, levantando uma nuvem de poeira sufocante que ocultou nossa fuga. Enquanto corríamos em direção à mata, percebi que a lanterna da Drá, Helena, ainda brilhava fracamente sob os escombros, apontando para uma direção que não levava à estrada, mas sim a um mausoléu antigo escondido no fundo da propriedade. Lucas não havia fugido para longe. Ele estava nos esperando lá, no único lugar onde ele acreditava que o segredo final de Ricardo estava guardado. A chuva fina que caía sobre a vegetação densa ao redor do galpão transformava o caminho em um lamaçal escorregadio, mas meus pés moviam-se com uma urgência que eu não sabia que possuía. Gustavo mantinha uma mão firme em meu braço, guiando-me através da penumbra, enquanto a luz fraca da lanterna, da Drá, Helena, agora soterrada sob os escombros, parecia ainda queimar em minha retina como uma direção divina. O mausoléu da família de Leonor surgiu entre as árvores como uma sentinela de pedra cinzenta, coberta por trepadeiras secas que pareciam garras tentando esconder os segredos guardados em seu interior. O silêncio ali era diferente. Era um silêncio pesado, carregado com o peso de gerações de mulheres que sofreram em silêncio antes de mim. Lucas estava lá, parado diante da porta de ferro fundido, segurando uma lanterna potente que cortava a escuridão como uma espada de luz artificial. Ele se virou lentamente quando percebeu nossa aproximação, e o sorriso que ele exibiu não continha mais apenas arrogância, mas uma loucura desesperada que me fez gelar o sangue. "Eu sabia que você viria, Beatriz. Você sempre foi previsível em sua busca por respostas que não deveria ter", ele disse, sua voz soando estranhamente calma em meio ao caos da noite. Gustavo deu um passo à frente, protegendo-me com seu corpo, mas eu o afastei gentilmente, sentindo que este era um confronto que eu precisava encarar de frente. Eu apertava a pequena chave de prata em minha mão, o metal frio cavando um sulco em minha palma, lembrando-me da promessa feita sobre os escombros do galpão. "Onde está o medalhão da Isabel, Lucas?" "Adró." Helena disse que a verdade vai muito além desses papéis ensanguentados. Eu questionei, tentando manter minha voz estável apesar do tremor que sacudia meu corpo. Lucas soltou uma gargalhada curta e seca, batendo com a mão livre na porta do mausoléu que exibiu o mesmo brasão da família gravado na chave que eu carregava. "O medalhão é apenas uma bugiganga para uma velha cega se sentir importante. O que realmente importa está aqui dentro, sob o túmulo de Ricardo", ele afirmou, apontando para o interior escuro da tumba. O cheiro de incenso antigo e poeira acumulada nos atingiu quando Lucas forçou a entrada, revelando as lápides de mármore que guardavam os restos mortais da linhagem de Leonor. Ele caminhou diretamente para o sarcófago central de Ricardo, o homem que as certidões diziam ser meu pai, e começou a tatear a base de pedra com uma ansiedade febril. Gustavo preparou-se para intervir, mas um movimento nas sombras do mausoléu o fez parar. Bruscamente, os capangas de Lucas haviam nos cercado, suas silhuetas bloqueando a única saída. "Você não entende, Beatriz." Ricardo nunca confiou totalmente em Isabel. Ele sabia que a neta de Leonor seria a única herdeira legal, e ele escondeu a prova final aqui, onde ninguém ousaria procurar. Lucas continuou, sua voz subindo de tom enquanto ele encontrava uma fresta no mármore. Eu me aproximei, movida por uma mistura de pavor e uma curiosidade ancestral que parecia guiar meus passos até o centro daquela tumba gélida. Lucas inseriu uma alavanca de metal na fresta e, com um esforço que fez as veias de seu pescoço saltarem, deslocou a tampa do compartimento secreto.
Dentro, repousava uma caixa de prata entalhada, protegida por um selo de cera negra que exibia o anel de ônix idêntico ao que eu usava no dedo. Lucas estendeu a mão para pegar a caixa, mas eu fui mais rápida, lançando-me à frente e agarrando o objeto antes que seus dedos gananciosos pudessem tocá-lo. O choque de segurar aquela caixa enviou uma onda de calor por todo o meu braço, e a chave de prata em minha outra mão pareceu vibrar em sincronia como se lo decerá. Entregue-me isso agora, Beatriz, ou garanto que Gustavo não sairá vivo deste cemitério. Lucas rugiu, apontando a arma novamente para o meu protetor, enquanto seus homens davam um passo coordenado para fechar o cerco. Eu olhei para Gustavo, que acenou negativamente, seus olhos pedindo para eu não ceder, mas a vida dele valia mais do que qualquer fortuna enterrada. No entanto, antes que eu pudesse tomar uma decisão, o som de uma flauta doce começou a ecoar de algum lugar profundo dentro do mausoléu, uma melodia que Isabel costumava tocar nas tardes silenciosas na mansão. As sombras nas paredes do mausoléu pareceram ganhar vida própria, alongando-se e movendo-se independentemente das luzes das lanternas, criando uma ilusão ótica que desorientou os capangas de Lucas. O que é isso? Que truque é esse? Lucas gritou, disparando um tiro aleatório contra a escuridão. Mas a bala apenas ricocheteou no mármore, produzindo faíscas que iluminaram momentaneamente uma figura parada atrás dele. Era Isabel, vestida com seu sobretudo bege agora manchado de fuligem, segurando o medalhão de ouro aberto, que emitia um brilho prateado inexplicável. Ela não parecia cega naquele momento. Seus olhos leitosos estavam fixos na caixa de prata em minhas mãos, e sua voz soou com a autoridade de 1000 anos. Abra a caixa, Beatriz, a chave que Adrá. Helena lhe deu não abre apenas a prata. Ela abre o portão para o julgamento que Lucas tanto evitou. Inseri a chave na fechadura da caixa e, ao girar lá, um clique seco ecoou por todo o mausoléu, seguido por um clarão que cegou a todos nós momentaneamente. Quando minha visão voltou, Lucas estava paralisado, olhando para o conteúdo da caixa com um horror que empalideceu seu rosto até deixá-lo da cor do mármore. O que havia dentro não eram apenas papéis ou joias, mas algo que revelava que o próprio Lucas era a maior mentira de todas na história da nossa. O silêncio que se seguiu ao clique da caixa de prata era tão denso que eu podia ouvir as batidas descompassadas do meu próprio coração ecoando nas paredes de mármore do mausoléu. Lucas permanecia estático, a lanterna tremendo em sua mão, enquanto a luz prateada que emanava do conteúdo da caixa revelava documentos amarelados e uma fotografia antiga, mas perfeitamente preservada. Com as mãos trêmulas, retirei o primeiro papel, um certificado oficial de adoção datado de 50 anos atrás, com o selo de um orfanato que já não existia mais. Meus olhos percorreram as linhas, rapidamente, e o choque foi tão violento que senti meus joelhos fraquejarem. Lucas, o homem que me escravizou psicologicamente por 3 décadas, o homem que alegava ser o herdeiro legítimo por direito de sangue, era na verdade um filho adotivo que nunca teve uma gota do sangue de Leonor ou Ricardo em suas veias. O verdadeiro herdeiro, o filho biológico que fora afastado e dado como morto para que a fortuna pudesse ser usurpada, era ninguém menos que o próprio Gabriel, que Lucas tentou assassinar no incêndio de 1995. Isso é mentira. Uma falsificação grosseira criada por essa velha maldita, gritou Lucas, sua voz falhando enquanto ele avançava em minha direção com os olhos injetados de ódio. Gustavo moveu-se com a rapidez de um predador, interceptando o golpe de Lucas e derrubando-o contra o sarcófago de mármore, frio. Isabel, mantendo a calma que parecia vir de outra dimensão, deu um passo à frente, e o brilho do seu medalhão pareceu intensificar-se, iluminando o rosto pálido e derrotado do meu marido. O sangue não mente, Lucas. E a ganância nunca foi capaz de apagar a verdade escrita nas estrelas. E nos papéis que você não conseguiu queimar, sentenciou ela, sua voz vibrando com uma força ancestral. Eu olhei para a fotografia na caixa. Era uma imagem de Leonor segurando um bebê que tinha a mesma marca de nascimento que vi no braço de Gabriel durante nossa fuga. O peso daquela revelação transformou minha dor em uma fúria gélida e cortante. 30 anos da minha vida foram sacrificados no altar de uma mentira, arquitetada por um impostor que se alimentava da minha insegurança. Lucas tentou se levantar, mas o cerco dos capangas começou a vacilar. Eles eram mercenários, e mercenários não lutam por causas perdidas ou por patrões cujos direitos de herança acabaram de virar fumaça. Você sabia, não é? Perguntei a Lucas, minha voz saindo baixa e perigosa.
Você sabia que eu era a neta legítima e que o Gabriel era o irmão que você precisava apagar para manter o controle absoluto? Ele não respondeu. Apenas cuspiu sangue no chão de pedra, olhando-me com um desprezo que não tinha, mas o poder de me ferir. A dinâmica de poder havia mudado definitivamente naquelas sombras sagradas. Isabel aproximou-se de mim e tocou a borda da caixa de prata com as pontas dos dedos, fechando os olhos leitosos como se estivesse rezando. O ciclo está se fechando, Beatriz, mas Lucas ainda guarda uma última carta na manga. Algo que ele escondeu na antiga casa onde vocês viveram, ela murmurou, alertando-me de que a batalha jurídica e física estava apenas começando. Gustavo desarmou Lucas completamente e o imobilizou com as próprias algemas que os capangas trouxeram, enquanto o som das sirenes da polícia agora estava no portão do cemitério. Gabriel surgiu das sombras da entrada do mausoléu, olhando para o irmão adotivo com uma mistura de pena e repulsa que era mais dolorosa do que qualquer soco. Levem-no daqui, ordenou Gabriel aos policiais que entravam no recinto com as armas em punho. Lucas foi arrastado para fora, gritando ameaças sem nexo, jurando que voltaria para terminar o que começou na noite da chuva. Eu permaneci ali, segurando a caixa de prata contra o peito, sentindo que o metal agora estava morno, como se estivesse me agradecendo por finalmente libertar a verdade. Isabel me abraçou, e o perfume de lavanda dela pareceu apagar o cheiro de mofo e pólvora do ambiente. A jornada para recuperar o que é seu por direito será longa, Beatriz, mas você não está mais sozinha na escuridão, ela garantiu, guiando-me para a luz do luar que começava a rasgar as nuvens. Saímos do cemitério enquanto os primeiros raios do sol começavam a pintar o horizonte de São Paulo com tons de laranja e roxo. Gustavo nos levou de volta ao refúgio, mas o trajeto foi silencioso, cada um de nós processando a magnitude do que fora revelado. Eu olhava para o anel de ônix e percebi que ele brilhava de uma forma diferente, mais clara, como se a mancha da mentira tivesse sido limpa. Ao chegarmos, Gabriel me entregou um pequeno diário que estava escondido no fundo da caixa de prata, um volume que não era de Leonor, mas sim da minha própria mãe, que eu mal conheci. Leia isso quando tiver forças. Beatriz, há segredos sobre a sua infância que Lucas apagou da sua memória com drogas e manipulação, disse ele, entregando-me o livro com as mãos marcadas pelo tempo. Subi para o quarto, e ao abrir a primeira página do diário de minha mãe, vi uma foto nossa de quando eu tinha 5 anos, em frente a uma casa que eu nunca vira antes. Atrás da foto, uma coordenada geográfica estava escrita, apontando para um local no litoral sul que não constava em nenhum mapa da família. No exato momento em que eu ia mostrar o mapa para Gustavo, o meu celular, que estava em cima da mesa, vibrou com uma nova mensagem de um remetente desconhecido. Parabéns pela descoberta, herdeira. Mas o que você encontrou na tumba é apenas metade da caça. Chave, a outra metade está enterrada viva na casa de repouso Santa Clara. Meu sangue gelou novamente, pois eu sabia que era lá que Lucas dizia que minha mãe havia morrido há 25 anos. O celular escorregou da minha mão e caiu sobre o tapete com um baque surdo. Mas as palavras da mensagem continuavam queimando diante dos meus olhos, como brasas vivas. Enterrada viva na casa de repouso Santa Clara. Minha mãe estava viva. Por 25 anos, eu visitei um túmulo vazio, chorei sobre uma lápide fria e aceitei a narrativa de Lucas de que ela havia sucumbido a uma doença degenerativa rápida e impiedosa. Senti uma náusea avassaladora subir pelo meu peito, uma mistura de esperança selvagem e um ódio tão puro que superava qualquer coisa que eu já tivesse sentido por Lucas. Corri para o corredor, gritando por Gustavo e Isabel, meus passos ecoando freneticamente pelo refúgio silencioso. Gustavo apareceu no topo da escada com uma expressão de alerta, enquanto Isabel saía da biblioteca, sua bengala batendo no chão com uma urgência rítmica que parecia acompanhar as batidas do meu coração. Beatriz, o que aconteceu? Perguntou Isabel, sua voz carregada de uma preocupação que atravessava sua cegueira. Entreguei o celular para Gustavo, incapaz de proferir uma única palavra coerente, observando enquanto ele lia a mensagem e seu rosto se transformava em uma máscara de choque e incredulidade absoluta. Santa Clara é uma instituição privada de isolamento, um lugar onde pessoas ricas escondem segredos que não querem que o mundo veja, murmurou Gustavo, sua voz soando como um presságio sombrio. Isabel empalideceu, suas mãos tateando o ar até encontrar o meu ombro, apertando-o com uma força protetora. Se isso for verdade, Lucas não apenas roubou sua herança, ele roubou sua alma e sua memória.
Ela sentenciou, as lágrimas agora brilhando em seus olhos. Eu vivia sob o teto do seu carrasco, era uma tortura insuportável. Gustavo pegou as chaves do carro e em menos de 10 minutos estávamos atravessando as ruas de São Bernardo em direção ao litoral sul, onde a névoa matinal começava a se dissipar, revelando a paisagem cinzenta, melancólica da costa paulista. O trajeto foi um borrão de ansiedade e silêncio sufocante, com cada semáforo vermelho parecendo uma eternidade de agonia. Eu segurava o diário da minha mãe contra o peito, buscando naquelas páginas qualquer pista que pudesse me preparar para o que eu encontraria atrás dos muros de Santa Clara. Chegamos à instituição por volta do meio-dia. Era um edifício de estilo colonial, cercado por muros altos cobertos de arame, farpado e câmeras de segurança que pareciam vigiar cada movimento da estrada deserta. Gustavo estacionou a uma distância segura, enquanto eu tentava controlar o tremor nas minhas pernas, sentindo o anel de ônix pesar como se carregasse toda a tristeza da minha linhagem. Vou entrar com você como seu advogado, Beatriz. Não deixe que eles percebam o seu desespero, instruiu Gustavo, ajustando o terno e assumindo uma postura de autoridade gélida que me deu a coragem que eu precisava. A recepção de Santa Clara era imaculada, com um cheiro enjoativo de desinfetante e flores artificiais que tentavam esconder o odor da negligência e do esquecimento. Uma enfermeira de rosto impenetrável nos atendeu, verificando os registros com uma lentidão que parecia calculada para nos desestabilizar emocionalmente. A senhora Mariana está em isolamento total por ordens do tutor legal, o senhor Lucas, ela afirmou, fechando o arquivo com um estalo definitivo que soou como um tapa no meu rosto. Gustavo deu um passo à frente, sua voz baixando para um tom perigosamente calmo que fez a enfermeira recuar um passo. O senhor Lucas está sob custódia policial neste exato momento. E aqui está uma ordem judicial temporária transferindo a tutela para a senhora Beatriz. Mentiu ele com uma convicção tão absoluta que a mulher hesitou, seus olhos buscando alguma falha na nossa fachada. Após minutos de uma espera angustiante, fomos conduzidos por um corredor longo e mal iluminado, onde as portas não tinham maçanetas pelo lado de dentro e o som de gritos abafados ocasionalmente quebrava o silêncio sepulcral. A enfermeira parou diante da última porta do ala leste e girou uma chave pesada, revelando um quarto pequeno e espartano, iluminado apenas por uma fresta de luz que vinha de uma janela alta e protegida por grades de ferro. No canto, sentada em uma poltrona gasta, estava uma mulher de cabelos brancos e longos, cujas mãos moviam-se incessantemente como se estivesse tecendo um fio invisível no ar. Aproximei-me lentamente, o coração na boca, enquanto a mulher se virava para me encarar com olhos que eram o espelho exato dos meus, mas carregados de uma dor que nenhum ser humano deveria suportar. Mãe, sussurrei, a palavra saindo como um suspiro quebrado que parecia carregar o peso de 25 anos de saudade e mentiras. Ela parou de mover as mãos e olhou para mim, sua expressão mudando da confusão para um reconhecimento súbito e aterrador que iluminou seu rosto, envelhecido. Beatriz, você voltou para me buscar antes que o homem das chamas chegue? Ela perguntou com uma voz que parecia vir de um passado distante e empoeirado. Abracei-a com todas as minhas forças, sentindo seu corpo frágil tremer contra o meu, enquanto a enfermeira observava da porta com uma frieza que me fez perceber que não estávamos seguras ali. Foi então que Gustavo, que vigiava o corredor, entrou no quarto com o rosto lívido, apontando para as telas de segurança que ele conseguira acessar pelo celular. 3 carros pretos, idênticos aos que nos perseguiram na rodovia, acabavam de cruzar o portão principal de Santa Clara, e a voz de Lucas ecoou pelo sistema de som da instituição, mais fria e calculada do que nunca. A herança completa exige o sacrifício final, Beatriz, e agora eu tenho as 2 chaves na mesma sala. O som da voz de Lucas, reverberando pelos alto-falantes da clínica Santa Clara, transformou o ar do quarto em algo denso e sufocante, como se as paredes estivessem se fechando sobre nós. Segurei as mãos frias e trêmulas de Mariana, minha mãe, sentindo o terror que emanava de seu corpo frágil enquanto Gustavo bloqueava a porta com uma cadeira de metal pesado. Ele não pode entrar aqui, Beatriz. Ele prometeu que eu nunca mais veria a luz do sol se você soubesse, sussurrou ela, os olhos arregalados fixos na câmera de segurança no canto do teto. Gustavo sacou o celular, tentando desesperadamente contatar Gabriel e as autoridades, mas o sinal havia sido cortado, restando apenas o ruído estático da interferência detinha o controle total. Gustavo, precisamos sair daqui agora.
Ele não vai apenas conversar. Ele veio para apagar os rastros, eu disse, minha voz soando mais firme do que eu. Me sentia interiormente. Mariana levantou-se com dificuldade, apoiando-se em meu braço, enquanto Gustavo examinava a pequena janela protegida por grades de ferro maciço que dava para os fundos da instituição. O barulho de passos pesados correndo pelo corredor e o som metálico de trincos sendo liberados indicavam que os seguranças da clínica, comprados pelo dinheiro de Lucas, estavam a caminho. A janela é a única saída, as grades são velhas, e a umidade do mar corroeu a base. Se forçarmos juntos, elas cedem, comandou Gustavo, usando todo o peso do seu corpo para empurrar o metal enferrujado. Ajudei-o com toda a força que me restava, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas, enquanto o cheiro de desinfetante era substituído pelo odor de medo e adrenalina. Com um estalo seco e violento, a grade cedeu, revelando o jardim externo mergulhado em uma névoa densa que vinha do oceano, ocultando o penhasco que cercava a propriedade. Gustavo pulou primeiro, amortecendo a queda para Mariana, que desceu com uma agilidade surpreendente para quem viveu décadas em cativeiro psicológico e físico. Quando meus pés tocaram a grama molhada, ouvi o som da porta do quarto sendo arrombada lá, em cima, e os gritos furiosos de Lucas ordenando que nos caçassem como animais. Corremos em direção à mata que beirava o penhasco, onde o som das ondas batendo contra as rochas servia como uma trilha sonora, sombria para nossa fuga desesperada. A névoa era nossa aliada, mas também um perigo mortal, escondendo as fendas no solo e os homens de terno preto que agora cercavam o perímetro com lanternas potentes. Beatriz, por aqui, há um antigo caminho de pescadores que leva à Praia Baixa, gritou Mariana, guiando-nos com uma memória que o isolamento não conseguiu apagar por completo. Descemos por uma trilha estreita e íngreme, onde cada passo em falso poderia resultar em uma queda fatal nas águas geladas do Atlântico Sul. Gustavo mantinha a retaguarda, atento a qualquer movimento nas sombras, enquanto eu segurava a mão de minha mãe, sentindo a conexão que Lucas tentou destruir durante 25 anos de mentiras. Chegamos à areia molhada da praia deserta, onde o vento soprava com uma violência que dificultava a comunicação, mas o brilho de faróis na estrada de acesso indicava que Lucas estava fechando o cerco. Ele não desistiria da fortuna de Leonor e do segredo de Gabriel, e agora, com Mariana viva, ele tinha tudo a perder se a verdade chegasse ao mencionara anteriormente no refúgio. Gustavo empurrou a embarcação para a água, o motor roncando baixo na escuridão, enquanto as lanternas dos capangas de Lucas começavam a iluminar o topo do penhasco acima de nós. Subam logo, o combustível é limitado, mas é o suficiente para alcançarmos o Porto de Santos, ordenou ele, ajudando Mariana a se acomodar no centro do bote. Eu olhei para trás uma última vez e vi a silhueta de Lucas parada na borda do precipício, a luz da lua refletindo em seu rosto retorcido de fúria e uma pistola erguida em nossa direção. Ele não hesitou em disparar, as balas atingindo a água ao nosso redor com estalos secos que pareciam chicotadas no ar gélido da madrugada. Aceleramos mar adentro, a pequena embarcação saltando sobre as ondas enquanto a costa de Santa Clara diminuía na distância, transformando-se em um borrão de luzes e sombras. Mariana abraçou-me com força, chorando silenciosamente, enquanto eu observava o anel de ônix brilhar sob a luz das estrelas, parecendo finalmente encontrar sua paz. Gustavo mantinha o curso com uma determinação inabalável, mas sua expressão mudou quando ele olhou para o painel de controle do rádio de emergência do bote. Uma transmissão de voz distorcida começou a sair pelos alto-falantes, e a voz de Gabriel surgiu entre os ruídos de estática, carregada de uma urgência que me fez perder o fôlego novamente. Beatriz, Gustavo, não vão para o porto. O Lucas grampeou a comunicação e a polícia costeira foi alertada sobre um suposto sequestro. Mudem a rota para a Ilha das Cabras agora. Antes que Gustavo pudesse responder, um holofote gigante vindo de um navio de patrulha surgiu no horizonte, iluminando-nos com uma claridade ofuscante que revelava que a nossa fuga estava longe de terminar. Santa Clara, o holofote gigante do navio de patrulha, varreu a superfície escura do oceano, transformando a noite em um dia artificial e ofuscante que feria meus olhos. Gustavo deu um golpe violento no leme do bote, tentando desviar do feixe de luz que nos perseguia com uma precisão implacável, enquanto Mariana se encolhia no fundo da embarcação, protegendo a cabeça com as mãos trêmulas. O som de uma sirene marítima ecoou pelas águas,
Um rugido metálico que parecia vibrar dentro dos meus próprios ossos, exigindo que parássemos imediatamente. Lucas havia jogado sua cartada mais suja. Ele usara sua influência política para nos pintar como criminosos em fuga, invertendo os papéis de carrasco e vítima diante das autoridades costeiras. Gustavo amaldiçoou o painel de rádio, onde a voz de Gabriel continuava a lutar contra a estática pesada, tentando nos guiar por entre os rochedos traiçoeiros que cercavam a Ilha das Cabras. Acelere, Gustavo. Não podemos deixar que eles nos alcancem antes de chegarmos ao ponto de encontro, eu gritei, sentindo a água salgada atingir meu rosto enquanto o bote saltava sobre as cristas das ondas. A perseguição tornou-se um jogo de sombras e luzes, com o navio de patrulha tentando nos encurralar contra os paredões de pedra que surgiam da névoa como fantasmas de granito. Foi naquele momento crítico, quando o motor do nosso bote começou a falhar devido ao esforço extremo, que uma terceira silhueta surgiu no horizonte, cortando a água com uma velocidade aterradora. Não era outro navio da polícia, mas uma lancha esportiva de cor escura, sem luzes de navegação, que se aproximava de nós como um predador silencioso. Meu coração quase parou ao pensar que eram mais capangas de Lucas. Mas quando a lancha emparelhou conosco, vi o rosto de Gabriel, iluminado pelo brilho dos instrumentos de navegação. Ele usava um fone de ouvido e gesticulava freneticamente para que saltássemos para sua embarcação, enquanto ele realizava manobras evasivas para bloquear o campo de visão do navio de patrulha. Saltamos no escuro, um movimento desesperado e coordenado que desafiava as leis da física em meio ao mar revolto, com Gustavo segurando Mariana pela cintura enquanto eu me lançava para os braços estendidos de Gabriel. A lancha de Gabriel rugiu, os motores potentes nos lançando para longe do alcance do holofote em questão de segundos, deixando o bote vazio à deriva para confundir nossos perseguidores. Beatriz, você está bem? Sua mãe está segura? Perguntou Gabriel, sua voz carregada de uma urgência que revelava o perigo imenso que ainda corríamos. Eu apenas assenti, abraçando Mariana, que chorava de alívio ao reconhecer o rosto do irmão de Isabel, o homem que ela acreditava ter morrido no rosto, segurando o medalhão de ouro com uma serenidade que parecia ancorar o caos ao nosso redor. Isabel estendeu as mãos para Mariana, e o reencontro silencioso entre as duas mulheres, ambas marcadas pela crueldade de homens que deveriam amá-las, foi o momento mais doloroso e belo que já presenciei. O ciclo de dor está começando a se quebrar, minhas queridas. Mas a serpente ainda tem veneno, sussurrou Isabel, enquanto a lancha entrava em uma enseada oculta sob a proteção da Ilha das Cabras. Ali, escondido pela vegetação densa e pelas formações rochosas, havia um bunker de comunicação avançado que Gabriel vinha construindo há anos, o centro nevrálgico de sua investigação contra Lucas. Ele nos levou para dentro, onde telas de computador exibiam fluxos de dados financeiros e imagens de satélite em tempo real, revelando a verdadeira extensão do império de corrupção que Lucas liderava. Gabriel apontou para uma série de documentos digitais que mostravam que Lucas não era o único mentor por trás da Clínica Santa Clara. Havia uma rede de cúmplices em altos cargos governamentais que garantiam o isolamento de Mariana. O que vocês descobriram no mausoléu foi a prova de sangue. Mas aqui temos a prova do crime organizado que manteve o Lucas no poder por tanto tempo, explicou Gabriel, seus dedos voando sobre o teclado. Ele revelou que o administrador da Clínica Santa Clara era, na verdade, um primo distante de Lucas, encarregado de garantir que nenhuma informação sobre o setor de isolamento chegasse ao mundo exterior. Mariana, ouvindo os nomes sendo citados, começou a recuperar memórias fragmentadas sobre os tratamentos forçados e as ameaças que sofrera durante seu longo cativeiro. Beatriz, o tempo está se esgotando, pois o Lucas já sabe que você resgatou sua mãe e ele vai tentar apagar os registros da clínica antes que possamos entregá-los à Polícia Federal, alertou Gustavo, olhando para os radares que indicavam movimentação suspeita nos arredores da enseada. Foi então que Gabriel abriu um arquivo de vídeo criptografado, gravado secretamente por uma enfermeira arrependida há alguns anos, que mostrava Lucas visitando o quarto de Mariana. No vídeo, Lucas não apenas a ameaçava, mas confessava claramente que o incêndio de 1995 fora, mas havia um detalhe nas imagens que me fez perder o fôlego. Ao fundo, sobre a mesa de cabeceira de Mariana, estava um objeto que eu conhecia bem, a pequena chave de prata que eu carregava, mas o vídeo mostrava que existia uma segunda chave
idêntica, escondida dentro de um porta-retratos que Lucas agora possuía. Gabriel me olhou com uma expressão sombria, percebendo que a batalha final não seria apenas por justiça, mas para evitar que Lucas usasse a segunda chave para liberar um cofre de segurança máxima que continha os arquivos originais de Leonor. No exato momento em que nos preparávamos para agir, um som metálico de engrenagens sendo ativadas ecoou por todo o bunker, e todas as telas de computador ficaram vermelhas com uma mensagem piscante: autodestruição do banco de dados iniciada por acesso remoto. Lucas havia ativado o protocolo de segurança da Clínica Santa Clara de dentro do próprio bunker, revelando que havia um espião infiltrado entre nós. O clarão carmesim das telas de alerta inundava o bunker, projetando sombras frenéticas nas paredes de concreto, enquanto o som metálico da autodestruição do banco de dados martelava meus ouvidos. Gabriel golpeou o teclado com uma fúria impotente, seus dedos voando sobre as teclas em uma tentativa desesperada de erguer um firewall de última hora, mas os códigos de Lucas avançavam como um vírus imparável. Alguém deu acesso direto ao sistema de segurança. Isso não foi um ataque externo comum, gritou ele, sua voz rouca carregada de uma traição que parecia doer mais do que as cicatrizes em seu rosto. Meus olhos varreram o pequeno grupo reunido naquela sala claustrofóbica, buscando qualquer rastro de culpa ou nervosismo. Gustavo estava tenso, sua mão descansando sobre a arma no coldre, enquanto Isabel permanecia estranhamente calma, seus dedos percorrendo o medalhão de ouro como se estivesse lendo uma mensagem em braille invisível aos nossos olhos. Mariana, minha mãe, apertava meu braço com tanta força que suas unhas deixavam marcas na minha pele, o pânico voltando a dominar seus traços após tantos anos de silenciamento forçado. A suspeita recaiu sobre nós como uma nuvem tóxica, sufocando a pouca confiança que havíamos construído nas últimas horas de fuga. Gabriel parou subitamente e virou-se para Gustavo, seus olhos faiscando sob a luz vermelha de emergência. Apenas você e eu tínhamos as chaves de encriptação deste bunker. Gustavo, como Lucas conseguiu entrar no servidor principal, questionou ele, a voz baixando para um tom perigosamente calmo. Gustavo deu um passo à frente, sem recuar diante da acusação, sua expressão de lealdade inabalável começando a ser substituída por uma mágoa profunda. Eu morreria por esta família, Gabriel, e você sabe disso melhor do que ninguém. Nunca entregaria o nosso paradeiro para aquele monstro. Ele retrucou, o peito arfando enquanto a tensão entre os dois homens subia de nível. Foi então que Isabel soltou um suspiro profundo e levantou sua bengala, batendo-a no chão com um som seco que exigiu silêncio imediato. Parem de caçar fantasmas entre amigos enquanto a verdadeira serpente desliza sob nossos pés, disse Isabel, sua voz melodiosa cortando o caos como um feixe de luz pura. Ela estendeu a mão na direção de Mariana e, para minha surpresa, minha mãe retirou um pequeno dispositivo de escuta oculto na dobra da gola do seu vestido de hospital. Eles o colocaram em mim antes de eu sair de Santa Clara. Eu não sabia, Beatriz, eu juro que não sabia, soluçou Mariana, jogando o aparelho no chão e esmagando-o com o pé. Lucas não precisava de um espião humano. Ele usara minha mãe como um cavalo de Troia biológico, rastreando cada palavra nossa desde o momento do resgate. Gabriel voltou-se para as telas, vendo que 90 Fantran dos dados haviam sido corrompidos, mas uma pequena partição protegida pela segunda chave de prata ainda permanecia intacta. Precisamos dessa segunda chave agora. Ela é a única coisa que pode descriptografar os arquivos originais de Leonor que Lucas ainda não conseguiu apagar, explicou Gabriel, apontando para um endereço que piscava no mapa digital, o antigo escritório de advocacia que Lucas mantinha em um prédio abandonado no centro de São Paulo. Era um movimento arriscado, uma armadilha óbvia, mas não tínhamos outra escolha se quiséssemos levar as provas até a Polícia Federal antes que Lucas usasse sua rede de contatos para nos silenciar definitivamente. Gustavo preparou a lancha para partirmos da Ilha das Cabras sob a cobertura da névoa, enquanto eu segurava a minha chave de prata, sentindo que o metal agora pulsava com uma urgência quase elétrica. O trajeto de volta para a capital foi uma corrida contra o tempo e contra o cansaço que ameaçava desabar sobre nós como uma avalanche. Chegamos ao prédio no centro da cidade, uma estrutura de vidro e aço que outrora simbolizara o sucesso de Lucas, mas que agora parecia uma tumba esquecida pela modernidade. Gustavo e Gabriel subiram as escadas de emergência comigo, deixando Mariana sob a proteção de Isabel e de reforços leais que Gabriel convocara pelo rádio.
O escritório estava mergulhado na penumbra, o cheiro de papel velho e mofo misturando-se ao odor metálico de eletrônicos ligados. Caminhamos silenciosamente pelos corredores vazios, onde retratos de Lucas apertando mãos de juízes e políticos pareciam-nos do varo vigiar com um desprezo eterno. Entramos na sala principal e lá estava ele, o porta-retratos que Gabriel vira no vídeo da clínica. Lucas não estava lá, mas a sua presença estava impregnada em cada canto daquele escritório opressor. Peguei o objeto e, ao abrir o compartimento secreto na parte traseira, encontrei a segunda chave de prata, exatamente como previsto. Juntei as duas chaves e elas se encaixaram perfeitamente, formando um símbolo completo da família de Leonor. No entanto, no instante em que as chaves se uniram, o monitor de parede ligou-se automaticamente, revelando Lucas sentado em sua cela na delegacia, sorrindo para a câmera com uma tranquilidade assustadora. Você sempre foi curiosa demais, Beatriz. Mas a união das chaves não abre o cofre. Ela ativa o dispositivo de limpeza que eu instalei sob este edifício há 10 anos, disse ele, enquanto um cronômetro digital começava a contagem regressiva de apenas 60 segundos nas telas de todos os computadores da sala. Com a Beatriz. Os números vermelhos no monitor do escritório saltavam como brasas vivas, marcando a contagem regressiva para a nossa aniquilação total. 60 segundos. A risada de Lucas, vinda do monitor da delegacia, era um som metálico e desprovido de qualquer pingo de remorso ou humanidade. Derrubara a união das duas chaves de prata, enquanto Gabriel já corria em direção à porta de emergência. Corra, Beatriz, agora, gritou Gustavo, sua voz cortando o som estridente dos alarmes que começavam a ecoar por todo o edifício abandonado no centro de São Paulo. Meus pés pareciam pesar toneladas, mas a adrenalina injetou uma energia selvagem em meus músculos, fazendo-me voar pelos corredores escuros, enquanto o cheiro de ozônio e queimado começava a impregnar o ar. Descemos as escadas de concreto em um ritmo frenético, os degraus parecendo intermináveis, enquanto o tic-tac imaginário da bomba de Lucas martelava dentro do meu crânio. Ouvíamos estalos vindos das entranhas da estrutura, como se o prédio estivesse gemendo sob a pressão das cargas explosivas que Lucas instalara meticulosamente ao longo de uma década de paranoia. 40 segundos. Gabriel saltou sobre um lance de escadas, sua agilidade desafiando as marcas que o fogo de 1995 deixara em seu corpo, enquanto eu sentia o suor frio escorrer pelo meu pescoço, misturando-se à poeira do ambiente. Não pare, Beatriz. Falta pouco. Encorajou Gustavo, mantendo-se na minha retaguarda como um escudo humano contra qualquer perigo que surgisse das sombras. Alcançamos o saguão principal, onde o silêncio era interrompido apenas pelo som de engrenagens sendo ativadas sob o piso de mármore impecável que eu costumava admirar quando ainda era a esposa submissa de um monstro. Saímos pelas portas de vidro segundos antes de um estrondo surdo fazer o asfalto sob nossos pés vibrar, uma onda de choque que nos lançou para frente contra o meio-fio da calçada deserta. Uma nuvem de poeira e detritos de vidro explodiu das janelas do 10º andar, mas o prédio não desabou completamente. Lucas queria apenas apagar as evidências, não derrubar a estrutura inteira sobre si mesmo. Caí de joelhos na calçada, arquejando, mas minhas mãos continuavam agarradas às chaves de prata como se fossem a minha própria alma. Lucas, mesmo preso, continuava movendo as peças do tabuleiro como um mestre enxadrista maníaco, provando que as paredes da delegacia eram apenas uma inconveniência temporária para ele. Gustavo levantou-me com cuidado, seus olhos varrendo a rua em busca de qualquer sinal de capangas remanescentes que estivessem ali para terminar o trabalho das explosões. Gabriel estava de pé, olhando para o prédio danificado com uma expressão de ódio gélido, percebendo que havíamos salvado as chaves, mas que o banco de dados principal de Leonor agora era apenas cinzas e metal retorcido. Ele acha que venceu porque destruiu os arquivos físicos, mas ele esqueceu que as chaves não são apenas para papéis, murmurou Gabriel, sua voz carregada de uma nova e perigosa determinação. Ele me olhou e apontou para o anel de ônix em meu dedo, que agora brilhava em sincronia com o metal prateado das chaves unidas em minha palma. Beatriz, a união dessas chaves ativa um sinal de geolocalização para um servidor externo que nem mesmo Lucas conhece. Um segredo que Isabel guardou para o momento de maior necessidade. Voltamos para o veículo que nos aguardava na esquina,
onde Mariana e Isabel estavam sob a proteção de homens leais que não haviam sido corrompidos pelo dinheiro sangrento do meu marido. O reencontro foi rápido e tenso, sem espaço para celebrações, pois sabíamos que o tempo estava jogando a favor de Lucas e sua rede de influência. Entramos no carro e partimos em direção ao subúrbio, longe dos olhos das câmeras de segurança, que Lucas ainda controlava de dentro de sua cela luxuosa, na delegacia. Isabel, sentada no banco traseiro, estendeu a mão para tocar as chaves unidas, e um sorriso triste surgiu em seus lábios envelhecidos enquanto ela reconhecia o peso do sacrifício que Leonor fizera. Beatriz, as chaves não abrem uma porta de aço, elas abrem o acesso à verdade que está gravada no DNA da nossa família e nos ativos digitais que o Lucas nunca conseguiu tocar, explicou ela. Gabriel abriu um laptop de alta segurança e conectou um leitor magnético, pedindo que eu inserisse as chaves no dispositivo para que o sinal fosse enviado ao servidor remoto de Isabel. No momento em que as chaves entraram no leitor, a tela do computador foi inundada por um fluxo ininterrupto de transações bancárias, nomes de testas de ferro e provas irrefutáveis de que Lucas estava desviando fundos para uma conta em um paraíso fiscal nas Ilhas Cayman. Era o golpe final, a prova que a Polícia Federal precisava para derrubar não apenas Lucas, mas toda a sua rede de cúmplices que ocupavam cargos de confiança no governo estadual. No entanto, enquanto os dados eram transmitidos para a nuvem segura de Isabel, uma janela de chat apareceu subitamente na tela, enviada diretamente do sistema da delegacia onde Lucas estava detido. Vocês podem ter as chaves, mas eu tenho o Gabriel, dizia a mensagem, acompanhada por uma foto em tempo real de uma sala escura, onde um homem idêntico a Gabriel estava amarrado a uma cadeira, com explosivos presos ao peito. Olhei para o Gabriel ao meu lado, que empalideceu instantaneamente, percebendo que o homem na foto era, na verdade, o nosso irmão gêmeo que acreditávamos ter morrido no parto. Lucas não guardara apenas segredos financeiros. Ele guardara um refém biológico durante 30 anos para ser usado como a sua última e mais cruel peça de chantagem contra a linhagem de Leonor. O silêncio dentro do carro tornou-se um vácuo sufocante, enquanto todos nós encarávamos a imagem granulada e aterrorizante na tela do laptop. Gabriel estava paralisado, sua respiração falhando enquanto olhava para o rosto do homem amarrado àquela cadeira, um espelho perfeito de si mesmo, mas desprovido de cicatrizes e marcado por décadas de confinamento. Lucas, mesmo atrás das grades de uma cela de delegacia, conseguira desferir o golpe mais cruel de todos, a revelação de um irmão gêmeo, um segredo biológico mantido nas profundezas de sua maldade. Isso não pode ser verdade. Minha mãe me disse que ele morreu no parto, sussurrou Gabriel, sua voz quebrando em um lamento de dor pura. Isabel estendeu a mão, tocando o ombro dele com uma firmeza que parecia vir de uma força além da visão. Lucas se alimenta da dor do oculto, Gabriel, e ele guardou essa vida como um seguro contra o nosso sucesso, disse ela, sua voz vibrando com uma autoridade gélida. A mensagem de chat continuava piscando, uma ordem direta de Lucas. Se quiserem vê-lo vivo, tragam as chaves originais e o acesso ao servidor de Leonor para o galpão da antiga tecelagem em 30 minutos. Sem polícia, ou ele explode. Gustavo socou o painel do carro com uma fúria contida, percebendo que havíamos caído em uma armadilha psicológica de mestre. Beatriz, não podemos entregar as chaves. Se fizermos isso, Lucas recuperará o controle sobre tudo e nos matará assim que tiver o que quer. Alertou ele, mas seus olhos mostravam a mesma angústia que todos sentíamos. Mariana, minha mãe, apertava o medalhão de Isabel, suas preces silenciosas, preenchendo o ar pesado. Eu olhei para Gabriel e soube, naquele instante, que não havia escolha, não podíamos deixar um inocente, o seu próprio sangue, ser sacrificado pela ganância de um impostor. Nós vamos, mas não da maneira que ele espera, eu disse, minha voz soando com uma determinação que eu não sabia que possuía. Peguei as chaves de prata unidas e as entreguei a Gustavo. Você e Isabel levarão os dados originais para a sede da Polícia Federal agora. Gabriel e eu iremos ao galpão para distrair o Lucas e seus homens. Gustavo tentou protestar, mas eu o silenciei com um olhar que carregava 30 anos de submissão transformados em rebeldia. Gabriel e eu trocamos de veículo, partindo em direção à tecelagem abandonada na periferia industrial de São Paulo, um lugar de concreto e ferrugem que parecia o cenário perfeito para o ato final de Lucas.
O trajeto foi um borrão de velocidade e sombras, enquanto eu segurava uma réplica falsa das chaves que Gabriel encontrara no kit de emergência do bunker. Chegamos à tecelagem e o cheiro de óleo velho e abandono nos atingiu como uma bofetada. O lugar era imenso, com teares enferrujados que pareciam esqueletos de gigantes esquecidos. No centro do pavilhão, sob uma única lâmpada amarela que oscilava, estava o irmão de Gabriel, cercado por explosivos com um cronômetro digital marcando 15 minutos. Lucas não estava lá fisicamente, mas sua voz surgiu de um sistema de som oculto entre as vigas do telhado. Pontuais como sempre, a lealdade é uma fraqueza tão previsível. Ele zombou, sua voz distorcida pelo eco das paredes metálicas. Gabriel correu em direção ao irmão, mas parou bruscamente quando um feixe de laser vermelho se fixou na testa do refém. As chaves, Beatriz, coloque-as no centro do círculo e afaste-se, ordenou a voz de Lucas. Caminhei lentamente, sentindo o peso do meu anel de ônix e a frieza da réplica em minhas mãos. Enquanto eu me aproximava do círculo marcado no chão, sujo, notei um movimento sutil nas sombras superiores. Gustavo e os reforços de Gabriel não tinham ido para a polícia, eles haviam seguido o sinal do meu celular e estavam se posicionando nos dutos de ventilação acima de nós. Eu precisava ganhar tempo. Por que ele, Lucas? Por que manter um gêmeo escondido por 30 anos? Perguntei, minha voz ecoando com uma falsa curiosidade para mantê-lo falando. Porque o testamento de Leonor exigia um herdeiro masculino. E se Gabriel morresse, eu precisava de um substituto que eu pudesse controlar totalmente, confessou Lucas, sua arrogância cegando-o para o perigo que o cercava. Coloquei a réplica das chaves no chão e recuei, sinalizando para Gabriel que se preparasse para o resgate. No entanto, no instante em que as chaves tocaram o solo, um mecanismo de pressão foi ativado e as portas da tecelagem se fecharam com um estrondo de metal sobre metal. A voz de Lucas mudou de tom, tornando-se algo sombrio e definitivo. Você achou que eu não saberia a diferença entre o toque do prata legítima e uma falsificação de latão, Beatriz. O cronômetro dos explosivos no peito do irmão de Gabriel saltou subitamente de 10 minutos para apenas 60 segundos. O pânico explodiu em meus sentidos enquanto eu via Gustavo saltar do teto, mas ele estava longe demais. Gabriel lançou-se sobre o irmão para protegê-lo com o próprio corpo, e eu percebi, com um horror paralisante, que Lucas pretendia nos destruir a todos em um último espetáculo de fogo e vingança, independentemente de quem ficasse com a herança. Turduco Beatriz. O cronômetro digital no peito do irmão de Gabriel avançava 9. Os segundos vermelhos saltando como faíscas de um inferno iminente, 40, 39, 38. O som da risada de Lucas, vindo do sistema de som da tecelagem, era o de um homem que já não se importava com a própria sobrevivência, desde que pudesse nos levar consigo para o abismo. Gustavo saltou de uma das vigas superiores com uma precisão cirúrgica, caindo sobre o emaranhado de fios que ligavam o detonador ao sinal remoto da delegacia. Gabriel estava jogado sobre o corpo do irmão, servindo de escudo humano, enquanto eu corria em direção ao painel central de energia do pavilhão, guiada por uma força que transcendia o pânico. As chaves verdadeiras, Beatriz. Use a união das chaves no terminal de aterramento, gritou Gabriel, sua voz rouca quase sumindo em meio ao barulho, ensurdecedor dos alarmes de emergência. Retirei as chaves de prata legítimas do meu bolso, aquelas que eu havia escondido enquanto entregava a réplica de latão, e as inseri no núcleo do sistema elétrico da tecelagem, girando-as com toda a minha determinação. Um clarão azulado de descarga estática percorreu o metal, e o cronômetro no peito do refém congelou subitamente em apenas 3 segundos. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu podia ouvir o gotejar da água do telhado sobre as máquinas enferrujadas. Lucas soltou um grito de fúria cega através dos alto-falantes, percebendo que sua última armadilha havia falhado diante da herança de Leonor que ele tanto subestimara. Gustavo cortou as amarras do irmão de Gabriel com uma faca tática, ajudando-o a se levantar enquanto as portas da tecelagem eram finalmente arrombadas pelos reforços da Polícia Federal que haviam cercado o perímetro. A justiça, lenta e tardia, finalmente cruzava o limiar daquele galpão sombrio para resgatar o que restava da nossa família. Lucas foi encontrado em sua cela, tentando desesperadamente destruir um tablet escondido sob o colchão. Mas as provas já haviam sido transmitidas para o servidor seguro de Isabel. Meses se passaram desde aquela noite de fogo e aço na tecelagem,
e o sol de outono agora banhava o jardim da mansão de Isabel, que fora reconstruída com o cuidado de quem restaura uma obra de arte antiga. Eu estava parada no mesmo local onde Lucas me expulsara do carro naquela noite chuvosa. Mas agora eu não era mais a sombra submissa de um impostor. Mariana, minha mãe, caminhava ao meu lado, os cabelos brancos brilhando sob a luz. Seus olhos recuperando a vivacidade que o isolamento em Santa Clara quase apagara. Gabriel e seu irmão, cujo nome descobrimos ser Rafael, estavam sentados à mesa de mármore com Isabel, rindo de algo que Gustavo contava enquanto servia o café. A fortuna de Leonor fora finalmente redistribuída de forma justa, e Lucas estava enfrentando um julgamento histórico por sequestro, lavagem de dinheiro e tentativa de homicídio múltiplo, sem qualquer chance de fiança. Olhei para o anel de ônix em meu dedo, que agora parecia apenas uma joia bonita, despojada do peso de segredos e maldições ancestrais. O testamento de Leonor fora cumprido, e eu havia assumido a presidência da fundação que ajudava mulheres em situação de abuso, transformando minha dor em um farol de esperança para outras Beatrizes que ainda viviam na escuridão. Isabel, embora continuasse sem a visão física, parecia enxergar a paz que finalmente se instalara em nossa casa, sua bengala batendo no chão com um ritmo alegre e tranquilo. Gustavo tornara-se o chefe da segurança da nossa nova vida, não apenas por dever, mas por uma lealdade que se transformara em uma amizade inquebrável. Mariana tocou minha mão e sorriu, um gesto simples que valia mais do que todos os ativos financeiros nas Ilhas Cayman que Lucas tentara roubar. A vida em São Paulo continuava frenética lá fora, mas dentro daqueles muros de pedra havíamos construído um santuário de verdade e liberdade. Eu redescobri minha paixão pela literatura, lendo poemas para Isabel na biblioteca todas as noites, sentindo que cada verso era uma celebração da autonomia que eu conquistara a duras penas. Lucas seria apenas uma nota de rodapé sombria em nossa história, um lembrete de que o mal pode dominar por décadas, mas nunca é páreo para a resiliência de quem se recusa a ser apagado. Ao entardecer, vi Gabriel e Rafael caminhando juntos pelo jardim, dois irmãos recuperados de uma tumba de mentiras, prontos para viverem os anos que lhes foram roubados. A jornada iniciada em uma calçada encharcada chegara ao seu destino final, e eu finalmente podia respirar sem pedir permissão, sabendo que meu nome, Beatriz, agora significava alguém que traz alegria e que é mestre do seu próprio destino. Adormeci naquela noite com uma sensação de plenitude que não conhecia há 58 anos, sabendo que a chuva que outrora me assustava agora apenas lavava a alma para os novos dias que viriam. A corrente de mulheres da nossa família estava completa, forte e, acima de tudo, livre.